Somos a Antónia Letas e a Dora Castela, da Alceres, e hoje trazemos o tema A Mobilidade na Terceira Idade. Portugal é hoje um país envelhecido, onde as projeções populacionais apontam para que daqui a poucos anos, cerca de um quarto da população portuguesa venha a ter mais de 65 anos. As pessoas com mobilidade condicionada esperam todos nós que utilizemos todos os mecanismos e instrumentos ao serviço da construção de uma sociedade sem barreiras, os quais carecem de enquadramento normativo, mas muito também de sensibilização e envolvimento das populações e de todos os agentes envolvidos neste projeto comum. A responsabilização e mobilização dos diversos atores envolvidos, a par com a vontade política inequívoca em transformar este setor da nossa sociedade, dotando de novos meios e instrumentos legais, são condições essenciais para atingirmos o objetivo da melhoria da qualidade de vida e da plena participação cívica e social de todos os cidadãos. Promover a acessibilidade dos edifícios e dos espaços públicos com ganhos de funcionalidade é garantia de melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, garantindo a autonomia, derrubam-se com preconceitos e favorecem-se práticas inclusivas para todos, mas principalmente para as pessoas com deficiência, incapacidade e dificuldades na mobilidade. Verificamos que a mobilidade não está adaptada para os nossos séniores, seja nas suas próprias casas, seja também no sistema de transportes e espaços públicos. É importante o despertar desta realidade, atendendo que temos que cuidar dos nossos idosos e criar condições para uma vida mais facilitada. Algo tão simples como caminhar pode tornar-se numa tarefa difícil na terceira idade. É uma realidade para a qual o idoso e todos os que o rodeiam devem estar sensibilizados. Estudos efetuados indicam, por exemplo, que a velocidade da marcha mantém-se regular, por norma, até aos 70 anos de idade. Depois diminui 15% por década. Ora, as alterações na mobilidade têm diversas causas e provocam um impacto significativo nas atividades da vida diária dos idosos. E com o envelhecimento do corpo é normal que algumas das capacidades motoras se alterem. Por isso existem algumas características da marcha que são previsivelmente alteradas neste processo. Mas a principal causa desta alteração está na diminuição da força muscular nas pernas. A postura e a capacidade de equilíbrio, onde a resposta muscular e o tempo de reação diminui com a idade. E essa diminuição tem consequências diretas para a mobilidade. A diminuição dos reflexos é um processo normal do envelhecimento que faz com que as quedas tenham consequências diferentes para idosos e não idosos. O maior risco da mobilidade reduzida na terceira idade são as quedas. Estas representam cerca de 70% dos acidentes domésticos, especialmente quando analisamos estas ocorrências em residências de pessoas com mais de 65 anos. E segundo o estudo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, demonstra também que cerca de 55%, aliás, das quedas são relacionadas com alterações de marcha e 32% com a alteração do equilíbrio. Associada à mobilidade reduzida está também a perda de autonomia e independência, ou seja, esta perda de mobilidade tem implicações diretas no bem-estar físico e psicológico dos idosos. Deve, por isso, ser uma questão analisada de perto e com cuidado. Em lares de idosos, IPSS ou centros de dia, é importante manter o registro atualizado de ocorrências associadas às quedas, de forma a analisá-las e, consequentemente, evitá-las. Existem várias formas de atrasar e suavizar esta perda de mobilidade que, de certa forma, é inevitável a determinado momento da vida. Mas mesmo antes desse momento chegar, há adaptações a fazer no dia-a-dia e nos espaços frequentados pelos idosos para diminuir o risco de queda. Para atrasar, de alguma forma, as alterações normais e previsíveis relacionadas com a mobilidade, é importante procurar mantê-la. Ou seja, não parar, manter um estilo de vida ativo e saudável, fazer exercício físico, ainda que adaptado à terceira idade, é um dos principais conselhos para atrasar esta perda de mobilidade. Paralelamente a estes estímulos físicos, é necessário adaptar os espaços que os idosos frequentam no seu dia-a-dia. Eis algumas medidas genéricas que devem ser adotadas. Adequar a iluminação em todos os espaços, mas especialmente em lugares mais propensos a quedas, como, por exemplo, as escadas. Ter os interruptores ao alcance do idoso, especialmente junto à cama, para poder utilizar no momento de deitar ou levantar.
Assegurar a presença de apoios próximos, como, por exemplo, corrimãos, em corredores maiores ou em escadas. Evitar o uso de chinelos e optar por calçado ajustado ao pé. Evitar tapetes e carpetes no chão. Parte da estratégia para prevenir o risco de quedas passa também por uma avaliação frequente dos vários fatores que afetam a mobilidade na terceira idade. A expressão lar doce lar parece perder sentido quando o último relatório da Organização Mundial da Saúde sobre quedas comprova que estas são a principal causa de morte acidental dos idosos e acontecem maioritariamente em suas casas. Ora, cerca de 90% das pessoas com mais de 65 anos querem ficar na sua própria casa, por tanto tempo quanto possível, e 80% acredita que a sua residência atual é onde vão viver para sempre. Tendo em conta o impacto que as quedas causam na vida dos idosos, das suas famílias e da própria sociedade, torna-se imperativo definir estratégias no sentido de evitar, ou pelo menos minimizar os seus efeitos, sendo a prevenção o método de eleição preferido numa perspectiva de promoção de saúde e qualidade de vida. Na verdade, muita coisa já tem sido feita neste sentido, mas ainda estamos muito aquém da resposta às necessidades da sociedade. Atualmente, e numa construção de raiz, a lei prevê o cumprimento de uma série de parâmetros que devem ser integrados na obra de forma a garantir a proteção e acessibilidade de todos a um determinado edifício, nomeadamente a existência de rampas e respectivos graus de inclinação. A largura de portas de entrada nos edifícios deve ter em conta as medidas e ângulos necessários à movimentação de uma cadeira de rodas, a existência de elevadores com as medidas adaptadas e botões de chamada em zona acessível. Nos WCs devem estar acessíveis todas as entradas, infraestruturas e equipamentos. E como é que podemos ajudar os nossos idosos em suas casas? Como é que poderão ser feitas essas adaptações com medidas preventivas? Então vamos lá ver como é que podemos ajudar. Como 70% das quedas acontecem nos nossos lares, a adaptação das casas deixa de ser um luxo para se tornar num bem necessário à promoção da saúde e qualidade de vida. Apesar do risco de cair em casa ser grande, muitas quedas podem ser prevenidas. Existem, atualmente, equipamentos domésticos que permitem reduzir o risco de queda no interior dos nossos lares. Por exemplo, os elevadores residenciais são uma mais-valia no que toca a facilitar o acesso vertical, promovendo a liberdade de aceder a todos os andares da casa em segurança e sem risco de cair. Estes elevadores destacam-se por dispensar em caixa, casa de máquinas ou poço, podendo ser instalados em praticamente qualquer divisão da casa, basta um simples corte na passagem da cabine. E este tipo de equipamento é extremamente eficaz quanto ao consumo energético. Consome tão pouca energia como um eletrodoméstico convencional e pode ser ligado a uma tomada doméstica. Muitas vezes, pensa-se que estas alterações podem ficar muito dispendiosas, mas existem muitas soluções económicas. Há que estar informado e saber informar-se neste sentido. Como deve ser uma casa adaptada o mais segura para um idoso? A distância entre as mobílias deve ser maior. Como pode ser necessário ajudar o cuidador? E é essencial que tanto como o idoso se possa mover na sala e sem bater nos móveis, porque acabam por estar a impedir a passagem. A mobília pode ter cantos arredondados para evitar lesões, que acaba a ser como protegemos para as crianças. Os aparelhos de telefone ou comandos devem ser colocados num local conveniente, que seja perto da zona principal da sala, evitando assim grandes deslocações. Evitar coisas soltas, seja tapetes ou camas de animais de estimação, que a pessoa pode tropeçar nelas com alguma facilidade. O quarto deve ser um espaço seguro e muito confortável, com um bom espaço de circulação e sem objetos nos quais possa tropeçar. Não trocar o mobiliário de sítio regularmente, já que isto pode levar
a quedas, a pequenos acidentes, porque já perdem a noção do espaço. Escolher um colchão mais alto, que permita que o idoso se levante com mais facilidade da cama e que se deite com menos esforço. Colocar uma poltrona no quarto para uma zona de descanso extra. As mesinhas de cabeceira devem estar à altura da cama e ter cantos mais suavizados, para evitar algumas lesões. A iluminação deve ser um pouco mais forte e mais regular, já que existe uma diminuição de capacidade visual à medida que envelhecemos. O interruptor deve estar junto à cama para evitar deslocações no escuro ou usar um candeeiro na mesa de cabeceira. O sítio onde mais ocorrem acidentes na terceira idade é na casa de banho. A combinação de umidade, pisos molhados e superfícies mais escorradias pode ser muito perigoso. Portanto, podemos colocar no piso antiderrapantes neste local e instalar barras de apoio na box de duche e perto da sanita, que pode até ser um modelo mais alto para facilitar o uso. Pode ser uma solução, por exemplo. As banheiras não devem ser usadas, devem privilegiar duches do estilo italiano, ao mesmo nível do chão, que possam ser usadas por pessoas com dificuldades motoras ou até mesmo uma cadeira de rodas. Se houver espaço suficiente, colocar um banquinho no duche. Já as torneiras não deverão ser circulares. Utilizar um modelo de alavanca são bem mais fáceis para estes a usarem. Evitar uma porta com tranca. Em caso de necessidade, é mais fácil alguém socorrer. Okay? Já a cozinha. Esta deve ser pensada de modo a ter tudo o que é necessário para fazer as refeições no mínimo de espaço possível, para que não seja preciso mover-se muito. Assim, as panelas e ingredientes devem estar perto do fogão. A louça deve estar próxima da pia ou da máquina de lavar. No caso de haver perdas de memória, uma cozinha aberta, com tudo à mostra, ou com portas de vidro pode ser uma boa ideia, já que permite ao idoso encontrar aquilo que precisa rapidamente e sem grande esforço. Colocar as prateleiras mais baixo para que as pessoas possam alcançar as coisas facilmente e sem ter de subir a uma cadeira ou um banco. Uma útil dica é colocar a bancada e a pia igualmente baixas, permitindo que o idoso possa lavar a louça ou preparar a comida sentado, se assim o desejar. Uma moradia segura é um novo conceito que vem crescendo juntamente com a parcela cada vez maior dos idosos e pessoas de mobilidade reduzida. Atualmente, na sociedade e que exigem para viver bem, que a sua habitação seja adequada, segura e confortável, sem que para isso tenham que abrir mão da beleza e da qualidade de vida. O turismo sénior também é uma consequência do envelhecimento geral da população e tem vindo a aumentar. Esse panorama faz com que os centros urbanos, especialmente os históricos, sejam locais onde se concentra um número maior de idosos, residentes e visitantes, em comparação com outras zonas da cidade. Foi também observado que nem o espaço público urbano nem o sistema de transportes são adequados, com condições ótimas às necessidades de mobilidade destes grupos etários. Nestes centros, os pisos normalmente são de calçada portuguesa e são irregulares, nem sempre estão bem alinhados, sendo uma fonte de preocupação, pois provocam tropeções e quedas. Da evolução demográfica em Portugal, ressalta o peso dos indicadores de envelhecimento da população, daí a importância do estudo da qualidade de vida e das certificações de qualidade na área da gerontologia e cuidados prestados aos idosos, em especial as estruturas residenciais para idosos, e que são em Portugal uma das maiores preocupações face à sua vulnerabilidade especial. Muitas vezes os idosos não têm família, muitas vezes estes idosos são esquecidos e deixados à mercê de qualquer lugar
que não têm seus direitos básicos adquiridos. Perceber assim de que forma os direitos humanos são garantidos à população idosa nas estruturas residenciais. A integração da pessoa idosa numa estrutura residencial é um momento muito complicado, tanto para os familiares como e principalmente para a pessoa idosa. A aceitação não é uma tarefa fácil e, por isso, é preciso muita paciência por parte da família, dos colaboradores e dos funcionários para o início dessa nova vida não ser marcada de uma forma negativa. Ao desvincular-se da sua zona de conforto, da sua rotina, o idoso sente saudades da casa, dos amigos, dos vizinhos, podendo levar mesmo a um desgaste maior, tanto físico quanto mental, e desencadeando, por vezes, algumas doenças como a depressão. Assim, cabe aos funcionários das estruturas residenciais tratarem de forma cuidadosa e positiva a inserção desse idoso na sua nova vida, proporcionando um pouco mais de qualidade de vida e bem-estar para viver melhor e mais dignamente. Em alguns casos, o ambiente nas instituições é de tal maneira confortável e revigorante que, com o passar do tempo, os idosos até preferem residir em ERPs do que voltar à sua vida antes de se terem instalado no lar. As estruturas residenciais para idosos têm a sua origem nos asilos, que surgiram como forma de dar resposta às necessidades apresentadas pelos idosos nas situações de maior risco, vulnerabilidade ou perda de autonomia. E quando a decisão para a entrada do idoso numa estrutura residencial é tomada, esta significa uma grande mudança na sua vida. É uma mudança que acarreta muitas vezes, como dito anteriormente, a separação com o meio familiar, uma ruptura em relação à vida e aos hábitos e uma adaptação ao novo ambiente. Na fase inicial do acolhimento, a estrutura residencial deverá estar totalmente preparada para acompanhar o idoso nas diferentes fases da sua adaptação, de forma a que ele se possa sentir como se estivesse em sua própria casa. Na maioria das vezes, o impacto emocional é muito intenso para o idoso e para a família. Portanto, a estrutura residencial deve saber e conhecer, mesmo que minimamente, um pouco da história da sua vida, da sua personalidade, o relacionamento com os familiares e com a comunidade, os seus hábitos e gostos, as suas angústias e as suas dificuldades. Ora, isto torna-se necessário, pois ajudará a minimizar riscos, como a perda dos vínculos afetivos, desenraizamento, a rejeição da integração ou mesmo outras situações. No entanto, a fim de tentar minimizar estas consequências negativas da integração, a estrutura residencial deve estar organizada de forma mais parecida possível com a casa de uma família onde o idoso se sinta acolhido. O idoso só se sente adaptado e integrado quando sente que aquela é a sua casa. A estrutura residencial deve estar munida de planos organizados por todos os intervenientes da estrutura, sejam as equipas de trabalho, os residentes, os familiares ou mesmo a comunidade, que promovam informações sobre o envelhecimento, a prevenção de doenças, situações de violência e maus-tratos, entre outros. A juntar ao exposto, e para que os nossos idosos se sintam como se estivessem em suas casas com as devidas condições de mobilidade, existem ainda modelos inovadores de lares de idosos, como sejam as aldeias séniores. Estes modelos de desenvolvimento têm por objetivo dar resposta aos idosos e aos problemas de despovoamento do interior, valorizando os critérios de diferenciação de que usufrui, nomeadamente o solo, o espaço, a água, entre outros, tendo sempre por base a dignificação do idoso. São projetos que apresentam semelhanças com as residenciais assistidas para séniores. Nas aldeias séniores serão ainda privilegiados programas com atividades para os idosos, bem como o atribuir tarefas a todos os que queiram permanecer ativos, sendo desta forma uma maneira alegre de envelhecer, sendo situações como muito procuradas e para os quais ainda existe pouca oferta. A nossa próxima rúbrica será a avaliação de imóveis.